Saúdo a todos os que me escutam com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a um estudo bíblico intitulado Jesus virá como ladrão da noite para a igreja ou para os incrédulos? Vou repetir o tema. Jesus virá como ladrão da noite para a igreja ou para os incrédulos? Amém? Será que Jesus virá como ladrão da noite para a igreja ou é para os incrédulos? Amém? A partir deste momento vou fazer uma oração para que Deus venha nos abençoar. Venha abrir as mentes daqueles que querem entender melhor sobre escatologia, sobre a doutrina dos últimos dias. Amém? E para que, aleluia, almas venham ao conhecimento da verdade. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Aleluia. Jesus disse, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Santifica-os na tua palavra é verdade. E se permaneceres, está em João 17:17, e se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:31 e 32. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então, nós queremos estar dentro da verdade, que é a palavra de Deus, a verdade que liberta. E que prepara a igreja para os dias finais. Para os eventos que vão anteceder a gloriosa vinda do Senhor Jesus para arrebatar os seus escolhidos, a sua igreja. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço perdão por todos os pecados, quer tenham sido eles pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, ações, omissões, reações, aleluia, ou pecados ocultos, xaramanai, palavras. Perdoa todos os meus pecados nesta hora, me cobre com o teu sangue, meu Pai, envia aqui os teus anjos. Vai amarrando tronos, dominadores, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, anjos celestes, príncipe do mundo tenebroso, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando todo o conceito e o sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e a obediência a Cristo, conforme a 2 de Coríntios 10, do 3 ao 5, aleluia. Temos armas poderosas a Deus. Vai enviando os teus anjos guerreiros, meu Pai, amarra e destrói toda a opressão de Satanás, toda a seta mandar, derrama a tua glória sobre aqueles que nos vão escutar. Em nome de Jesus, renova vasos, liberta, quebra as correntes e as algemas de Satanás, opera maravilhas em nome de Jesus. Amém? Irmãos, será que Jesus virá mesmo como um ladrão da noite para a igreja? Ou será que ele virá como um ladrão da noite, mas é para os incrédulos? É isso que nós vamos estabelecer hoje. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, aliás, perdão, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, o 1 e o 2 diz o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. E Jesus também falou em Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que eu venho como ladrão. Atenção que Jesus não disse que eu venho igual ao ladrão. Jesus não é um ladrão. Porque um ladrão, ele rouba. Aleluia. E de fora ficarão os roubadores. Jesus não poderia fazer algo pecaminoso. Amém? Então a vinda dele é como um ladrão. É parecido. A linguagem que Jesus está aqui utilizando não é uma linguagem literal. Por exemplo, eu tenho, aleluia, eu estou com um casaco azul escuro, estou com uma camisa azul clara, isto é literal, e estou com uma gravata azul escuro, azul claro e branco. Glória a Deus, eu tenho uns óculos, é literal. Eu tenho cabelo castanho, é literal. Não pinto as minhas canas, aleluia, as minhas qués. Porque, aleluia, porque Jesus falou, não podeis tornar o só cabelo da vossa cabeça branco ou preto, não podeis. Então é a cor natural que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus, eu tenho olhos castanhos. Isto é linguagem literal. Aleluia. Então na Bíblia há vários tipos de linguagem. Mas sempre, por exemplo, na linguagem literal, vou dar um exemplo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer amém? Aleluia. Por exemplo, em Mateus, Novo Testamento, capítulo 1, glória a Deus, diz assim, aleluia, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seus irmãos, e por aí fora. Não é? A
até que aqui diz, e Jacó de José, versículo 16, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então fala aqui das gerações, não é? Das gerações, desde Abraão até Davi, são 14, versículo 17, Davi até a deportação da Babilónia, 14, e desde a deportação da Babilónia até Cristo são 14. Geração são 14, mais 14, mais 14. Fala aqui todas as gerações desde Abraão até Cristo. Glória a Deus. Então isto é a linguagem literal. E depois assim, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela estava noiva. Desposar é noivar, estava noiva. Achou-se ter concebido o Espírito Santo. Isto é a linguagem literal. Ela ficou grávida. Engravidou por milagre. É um milagre de Deus. Então, quando Jesus fala que ele vem como ladrão, quando ele usa a palavra como, acho que eu venho como ladrão, aleluia, sempre se usa uma palavra como, aleluia, sharabandarai. Essa palavra representa o que? Uma símile. Essa palavra nos diz claramente que aqui temos uma figura de linguagem que é símile, ou seja, a comparação de uma coisa com outra. Jesus não disse, eu venho igual ao ladrão, porque Jesus não é ladrão. Glória a Deus, Xarabaná, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor, é o Senhor de toda a terra, porque do Senhor é a terra e surpreende todo o mundo e os que nele habitam. Ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o dono de tudo. Então, Jesus não vem igual ao ladrão. Randarabassaia. Ele vem como o ladrão. Que, por exemplo, rouba uma casa, rouba os bens, aleluia, a uma pessoa. O ladrão, por exemplo, se tu estiveres a dormir, o ladrão chega à tua casa e rouba os bens e tu só vais dar por conta depois dos bens terem desaparecido. Arabandarai, Jesus está fazendo como? Uma comparação, não é igual. Já vais ver, amém? Eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Por isso é que é necessário nós, a igreja, os que querem ser arrebatados, estarem vigiando. E aquele que vigia é aquele que vê, aquele que olha, aquele que observa o que? Os sinais da sua vinda. Porque vai haver sinais antes da vinda de Jesus. Tem muitos pastores que não vai haver sinais, irmão. Eles estão a dizer que vai ser iminente a qualquer momento. É mentira. E o pai da mentira é o diabo. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e satisfazeis os seus desejos. Porque quando ele fala mentira, fala daquilo que é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. E peca desde o princípio, é homicida. Aleluia. Irmãos, a vinda de Jesus ela é precedida de sinais. Glória a Deus. Alabantarai. E para que tu saibas que já está próximo, quando aquilo ficar mesmo iminente, vai ficar no futuro. Agora não é o presente, mas vai ficar. Aleluia, tu tens que vigiar os sinais que ele falou em Mateus 24. Aleluia, glória a Deus, porque perguntaram. Aleluia, aleluia, arai, e aleluia. E quando ia Jesus saindo do templo, do versículo 1 de Mateus 24, não estou nem usando a Bíblia, aleluia, chegar, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Versículo 2, aleluia. E Jesus, aleluia, 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 porém lhes disse, aleluia, Jesus porém lhes disse, não vedes tudo isto? O que? O templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E versículo 3, aleluia, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se até ele os discípulos em particular, e lhe disseram, aleluia, diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da tua parúcia e do fim do mundo. Aleluia, que é o dia do Senhor, é o último dia. E Jesus disse, no versículo 4, acautelai-vos, ninguém vos engane. Então, a primeira cautela do texto é que ninguém te engane. Porquê? Porque viram muitos em meu nome. Versículo 5, dizendo eu sou o Cristo e muitos enganarão. E depois por aí vai. No versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis. Porque há mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7, por quando se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aleluia. Versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Versículo 9, aleluia. Versículo 9, então os hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Arabandarai. Nesse tempo, alabandarai, muitos serão escandalizados. Muitos se escandalizarão. Aleluia. E uns aos outros se trairão. Aleluia. E se trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Versículo 12. Andarabasuriklai. Aliás, glória a Deus. Andaramassaia. Glória a Deus. Versículo 11. E se levantarão falsos profetas.
Pela cantora Manai, Condoroura Manai, os quais, aleluia, aleluia, se levantarão muitos falsos profetas que, se possível for, enganariam os escolhidos. Então repara que há uma sequência. Primeiro temos o quê? Anticristos, entre os quais o anticristo vai ensinar, o verdadeiro vai ensinar o tratado com Israel. Depois temos guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, todas as coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, de 1 a 8. Então são sinais, há sinais da vinda de Jesus. Versículo 9. Então vos hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Sharai, labandarai, andaramassaia. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e se trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11. E se levantarão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, alabandarabassai, por se multiplicar a iniquidade, aleluia, o amor de muitos friará. Versículo 13. Oh, glória a Deus! Quem quer diga aleluia, santo, alabai. O amor de muitos friará. Aleluia, glória a Deus. Terra. Deus está falando. Igreja. Labandogori andarai. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Versículo 14. Aleluia. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, e então virá o fim, que é o dia do Senhor, o fim. Taramanai, versículo 15. Quando depois vires que o abominável da desolação está no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E porquê na Judeia? Porque é ali que ele se vai manifestar, embora a grande tribulação ela vai ser generalizada, mas é ali que começa. Então ali o perigo maior, quem estiver ali tem que fugir para os montes. Lá mandar abassai, versículo andarai 17. E os que estiverem sobre o telhado não desçam para dentro da sua casa, aleluia, a buscar nada. Andar abassuria claia para andar saramanai. E quem estiver sobre o telhado não desça. Andar abassaia para a sua casa para buscar. Andar abassaia, nada. Para buscar nenhuma coisa, aleluia. Andarai alava séria. Oh, glória a Deus. Versículo andarai 18. Aleluia. E quem estiver no campo, Arabai, não volta atrás a buscar as suas vestes. Aleluia. E versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Andarai, versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Versículo 21. Porque haverá então, aleluia, só então por causa da abominação da desolação, é que vai haver a tribulação. Haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o início do mundo até agora. Para cantar a manai, andar a bassai, nem tão pouco há de haver. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 23. Então se vos disserem, não estão a dizer que o Cristo está aqui, está ali, vai vir amanhã, vai vir este ano, vai vir este mês, vai vir no dia tal. Então se vos disserem, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não creiais, aleluia, não acrediteis, aleluia. Janamai. Versículo 24. Cantaramanaia. Por se levantarão muitos falsos profetas e muitos falsos cristos, os quais operando tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. Versículo 25. Eis que eu vos tenho perdido. Então Jesus já avisou, não é para acreditar. Então se vos disserem, eis que ele está ali no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, ou seja, brilha, resplandece até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, Parúcia. Versículo 28. Mas aonde estiver o cadáver, porque aonde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Aleluia. Versículo 29. E logo depois da tribulação daqueles dias, da outra grande tribulação chega ao fim, ela foi reduzida por causa dos escolhidos. Ela era para durar 1260 dias, a segunda metade da 70ª semana de Daniel, porque a grande tribulação só começa a meio, quando o abominável se sentar no lugar santo e declarar-se Deus. Aí então começará a grande tribulação e começam a entregar os cristãos para serem mortos e torturados, aleluia, presos e maltratados, alamantarabassaia. Mas por causa dos escolhidos, para que não morram todos, porque vai haver vivos e mortos. Os mortos vão suscitar primeiro, os vivos vão ser conservados. Por isso é que Jesus mandou fugir. Andarabassaia.
Alabandorogosho. Aleluia. Serão abreviados aqueles dias. Andaramassai. Agora repara. Versículo 29, versículo chave. E logo depois da tribulação daqueles dias, a grande tribulação chega ao fim. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas que caíram nos céus, as potências que estão nos céus serão abaladas. Então, aleluia, glória a Deus, versículo 30. Então, aleluia, verão no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. Aleluia! E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos, aleluia, com rijo clamor de trombeta, ou seja, grande som de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, aleluia, de uma à outra extremidade dos céus. Então é desde a terra, os quatro cantos da terra, quatro pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, até às extremidades dos céus. O arrebatamento da terra aos céus. Aleluia, versículo, aleluia, glória a Deus, versículo Andaramassai 32. Aleluia, olhai para, aleluia, para a parábola da figueira. Parábola é uma comparação, é uma narração comparativa. Aleluia, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está perto o verão. Isto é o versículo 32, versículo 33. Arabandarai. Igualmente, quando viste todas estas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Então vai ficar iminente. Amandai só no versículo 33. Só depois da abominação da desolação, a meio da 70ª semana de Daniel. Então o anticristo tem que se manifestar primeiro. Da grande perseguição, que é a grande tribulação contra os seguidores daqueles dias. E dos sinais no sol e na lua. Quando o sol e a lua escurecerem, e a lua também fica da cor do santo, conforme Apocalipse 6, aleluia, aí Jesus vem e arrebata a sua igreja, a sua noiva, a sua escolhida. Xaramanai, Labandogos, Xarabacastéria. Aleluia, glória a Deus. Então está bem claro, aleluia. Xaramandaia. Aleluia. Jesus está fazendo uma comparação, uma parábola, uma comparação da figueira. Esta figueira aqui não é Israel. Conforme eu posso provar, e já tenho até outros estudos, em Lucas 21, diz, olhai, é a mesma palavra. É o mesmo sermão contado por Lucas. Alabando por o médico amado por Lucas. E Lucas disse, olhai para a figueira e para todas as árvores. Aliás, escreveu, olhai para a figueira e para todas as árvores. Então, é a mesma parábola. Em Lucas, diz que é para todas as árvores. Então, se a figueira fosse Israel, então, o que é que seriam todas as árvores? Todas as nações. Não faria lógica. Então, aqui é literal. Assim como uma figueira e todas as árvores na primavera. Aleluia. Aleluia. Xarabandarai cantai. Tem ramos tenros e brotam folhas. Assim, brotam ramos tenros e têm folhas novas. Assim também, aleluia, logo a seguir, em pouco tempo virá o verão. Da primavera ao verão, sabemos que temos pouco tempo. Também da mesma maneira, quando houver a manifestação do abominável da desolação, ou seja, quando o anticristo violar o tratado a meio da 70ª semana de Daniel e começar os dias de grande perseguição contra os filhos, e depois vimos, durante esses dias, o sol escurece e a lua fica escura e da cor do sangue, sabemos, não. Agora é que está próximo, iminente. O dia e a hora certo não sabemos. Sabemos que aí vai ser iminente. Próximo. Aleluia. Então, aleluia, aleluia. Igualmente, quando vires todas estas coisas sucederem, saber que ele está próximo às portas. Aí fica iminente. Aleluia. Glória a Deus. Andarabassuia claia. Aleluia. Em verdade vos digo, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que geração? Geração começar a ver os sinais. Porque vai ser uma coisa muito rápida. Labandarai supracantorabarai. Oh, glória a Deus. O céu e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Andaramassai. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35, versículo 35, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai, disse Jesus. Então, nós não sabemos o dia e a hora certo, mas sabemos que esse dia e a hora, qual é o dia? É o dia da vinda de Jesus, qual é o sinal da tua vinda? Para a nossa reunião com Ele, para o arrebatamento da igreja, para o ajuntamento dos escolhidos desde a terra até aos céus, um arrebatamento para a transladação de terra aos céus. Então, eu posso não saber o dia e a hora exato, mas eu vou saber que é só depois da grande tribulação daqueles dias, e só depois que o sol e a lua escurecem. Então, quando os sinais estiverem cumpridos. Alabandarabassai, aleluia, arabandarai, como foi nos dias de Noé. Olha aí o versículo 37. Assim será a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Versículo 38. Andarabadagai. Andarabassai. E assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Versículo 39.
Aleluia. E não o perceberam, mas veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Depois por aí continua no 40, estarão dois no campo, moendo, um será tomado, outro será deixado. Então, arrebatamento. Bem claro, esta palavra em Mateus. Então, repara, quando Jesus diz aqui, eis que eu venho como ladrão, ele não vem literalmente igual ao ladrão. Eu venho igualzinho ao ladrão, eu venho parecido ao ladrão. A linguagem comparativa é símil, ou a parábola. Quando a gente fala de parábola, parábola é uma narrativa comparativa, em compara um evento, por exemplo, um casamento com a vinda de Jesus, compara, por exemplo, aleluia, o reino de Deus, a expansão do reino de Deus com a semente e o semeador, a parábola do semeador e o semeador. A parábola é uma narrativa comparativa que descreve factos literais do cotidiano, neste caso do povo judeu, do povo hebreu, com verdades morais ou espirituais, ou proféticas. Então, isso é uma parábola. Então, e assímile, neste caso assímile, glória a Deus, assímile, é uma comparação. Sempre que a palavra como. Então, sabemos que Jesus virá como ladrão, aleluia, da noite. Mas tu já vais ver que ele não vai vir como ladrão da noite para a igreja. Eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Então, quem vigia, não vai ser surpreendido pelo ladrão. Se tu vigiares, a pessoa que vigia observa os sinais. Aleluia. Mateus 24, pastor, não foi escrito para os judeus, mas foi, aliás, não foi escrito para Israel, não foi escrito para a igreja, mas foi só para os judeus, ou só para Israel. Mentira. Mentira, meu irmão. Mentira. Primeiro, Jesus não estava falando para judeus, nem para discípulos de Moisés, mas para os seus próprios discípulos, que em Antioquia foram pela primeira vez chamados cristãos. Segundo, sempre que aparece a palavra electos, eclectos, vem do grego, a palavra que foi traduzida por escolhidos, não é? Sempre que aparece a palavra escolhidos, são os que vão ser arrebatados da terra aos céus, do versículo 29 ao 31, esses escolhidos são sempre a igreja, no Novo Testamento, exceptuando em duas ocasiões, ou seja, numa das ocasiões são os anjos eleitos de Deus. Isso ocorre em 23 ocorrências, a palavra eclectos. Então, numa das ocasiões é o próprio Jesus Cristo, que é o eleito, o escolhido de Deus. Noutra ocasião, são os anjos eleitos de Deus. E nas outras 21 vezes nunca se refere a judeus, ou a israelitas, ou a nação de Israel em particular, mas sempre a cristãos, membros do corpo de Cristo, salvos, fiéis, santificados, os que vão ser arrebatados. Então, eclectos. Então, por isso é que eu digo que Mateus 24 é, sem dúvida, uma palavra para a igreja. Jesus disse, quando virdes, estava falando para os então que os discípulos dos últimos dias iam ver, não disse quando os judeus virem, quando eles virem. Ele disse, quando virdes, vós. Os discípulos não eram apenas judeus. Aleluia, até porque nem todos eram judeus. Havia um que era cananeu, Simão o cananita. Aleluia, os discípulos eram a igreja, meu irmão. Jesus não fundou uma nova seita judaica paralela à lei de Moisés. Jesus cumpriu a lei de Moisés e instaurou a graça. A nova lei, que é a lei de Cristo, que é a lei do Espírito e da verdade. Quem querer diga aleluia. Então repare, a prova que Mateus 24 não foi para os judeus, não foi só para os judeus, está em Marcos. Marcos capítulo 13 fala dos mesmos eventos, só a título de exemplo. Glória a Deus. Marcos, que tem os mesmos eventos, só a título de exemplo, tu vês Marcos no capítulo 13. Glória a Deus. No versículo 24, só para ver que é os mesmos eventos. Ora, naqueles dias, que dias da grande tribulação, depois daquela tribulação, então é depois da tribulação, igual a Mateus 24, 29 ao 31, o sol escurecerá e a lua não dará as suas luzes, os mesmos sinais. As estrelas cairão dos céus e as forças que estão nos céus serão abaladas. Aleluia, mesma coisa. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com, aleluia, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e juntará os seus filhos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aqui ainda está mais claro. É desde um lugar até o outro. O arrebatamento da terra aos céus. Não é um ajuntamento de judeus no final da 70ª semana de Daniel. Depois diz, aprender depois a parábola da figueira. Aqui também tem a parábola da figueira. Então é a mesma palavra. Agora aqui vê, no versículo 37, só para ver se Mateus 24 foi escrito só para os judeus, então Marcos 13 também foi. Mas se Marcos 3 foi escrito para os queridos de Deus, Jesus dizia, olha, estas coisas que vos digo, digo-os aos judeus, só aos israelitas. Não digo nem a vocês discípulos, mas só aos discípulos de Moisés. Ele disse assim, e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Versículo 37. Então o versículo 37 prova que Mateus 24 é assim para a igreja. Doa a quem doer, doa-se quem quisesse doer, bata com a cabeça na parede quem quiser, mas nós não há mais tempo de brincadeira. A partir do momento que Deus revela a sua verdade na palavra, nós temos que seguir a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não há mais tempo para estar com brincadeiras com as coisas de Deus. Aleluia. Jesus disse, eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Uma pessoa que vigia é uma pessoa que observa, está atento, não só ao que Jesus falou,
mas aquilo que está escrito na Bíblia está atento aos sinais, ao cumprimento profético de Mateus 24. Diz aqui, e que guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aqui a gente sabe que o linho fino são as justiças dos santos. Então uma pessoa que guarda as suas roupas não é só a pessoa que vigia literalmente com o que veste. Se veste roupa escandalosa ou roupa decente, se tem pudor ou se tem lascívia. Isto aqui é no geral, roupas espirituais. Tudo o que tu fazes, a tua forma de pensar, de desejar, de sentir, de andar, de gesticular, de agir, de reagir, toda a tua maneira de viver tem que ser santa. Tem que ser justa. Aleluia. Para que tu possas ser arrebatado. Glória a Deus. Agora aqui também 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ladrão da noite. No qual os céus passarão com um grande estrondo. E os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Amém? A mesma linguagem de Jesus no versículo 35 de Mateus. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando Jesus vier, irmão, Jesus arrebata a igreja após a tribulação daqueles dias, mas antes que a sua ira seja derramada. Depois, no mesmo dia, Jesus livra a igreja e derrama a sua ira. Derrama o seu juízo sobre os que ficarem para trás, os que ficarem aqui na terra para o restante da segunda metade da 70ª semana de Daniel, até à batalha do Armagedon. Ele vai derramando a sua ira, aleluia, sobre os incrédulos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então vai ser um dia de livramento e de juízo. No mesmo dia haverá livramento, que é o arrebatamento da igreja, e juízo. Aleluia. Aleluia. Por isso, então é bem claro. Aqui estão vários versos que demonstram que Jesus virá como ladrão da noite. Ele vai vir como ladrão da noite. Agora, em que sentido? Em que sentido? O que é que isso significa? E outra pergunta é, será que é para a igreja ou para os incrédulos? Amém? Muitos usam estes versículos de uma forma isolada do seu contexto, como prova que Jesus virá de forma secreta no dia do arrebatamento da igreja. Ou seja, será um arrebatamento secreto. Eles dizem que o arrebatamento vai ser secreto. Jesus vai vir um ladrão, mas atenção, Jesus vai vir como ladrão não no sentido de ele não ser visto por ninguém. Aleluia. Porque, aleluia, o que é que diz o versículo 30 de Mateus? O sinal da sua vinda é Xarabacantaia, Alabandarabasuri Claia Praia. Aleluia. E verão o sinal, e verão no céu o sinal do filho, aleluia, o sinal do Filho do Homem. Aleluia, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Adarai, subricai, todas as tribos da terra se lamentarão. Depois diz, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vai ser visível. Em Apocalipse 3,7, eis que eu venho com as nuvens. E todo olho verá até mesmo os que os trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1,7. Então está bem claro. Em Apocalipse capítulo 6, né? Aleluia. Quando é aberto o sexto selo do Apocalipse, tem os mesmos sinais do Sol, Lua, estrelas e céus. Até posso ler aqui. Glória a Deus, para tu ter já uma noção. Em Apocalipse capítulo 6, nos diz que realmente vai ser algo visível. Aleluia. Apocalipse capítulo 6. Aleluia. Diz aqui. Glória a Deus. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Os mesmos sinais de Mateus 24. Em cumprimento profético a Joel, capítulo 2. E as estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira lança-se os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, as potências dos céus foram abaladas, aleluia, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondemos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir. Aqui fala do dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. Então no dia do arrebatamento vai haver gente, ao ver que Jesus vem, fica aterrorizada. Jesus arrebata, alabanda como ladrão a igreja, andarabassai, e aí vai ser rápido. Aleluia. Jesus não vem como ladrão da noite, não no sentido de ele não ser visto por ninguém na sua vinda para arrebatar a igreja, mas sim no sentido, aleluia, da sua ação no arrebatamento vai ser algo rápido e inesperado. Porque no momento, no abrir e fechar de olhos, esse abrir e fechar de olhos é como se seja a menor partícula de tempo, aleluia. Pode ser um segundo. Os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia, glória a Deus. Está lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Fala não no arrebatamento em si, mas aquilo que o antecede, que é a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. É muitíssimo rápido. Então Jesus virá no sentido não
aliás, Jesus virá como ladrão da noite, não no sentido de ele não ser visto por ninguém, que vai ser visível a sua vinda, mas no sentido da rapidez da sua ação para arrebatar a igreja e do inesperado. Porque eu creio que o arrebatamento, não é? Ele vem arrebatar a igreja e as pessoas ficam a pairar horas e horas para todos. Não, é uma coisa rápida. Pela cantora manaia. Inesperado. Aleluia. Porque os ímpios eles não vão saber o que é que vai acontecer. Eles vão ficar com medo da ira, mas não sabem ao certo o que vai acontecer. Jesus arrebata a igreja e a seguir eles não vão estar à espera. Eles vão ficar desesperados. Então, o ladrão vai vir não no sentido de ser invisível, porque nem sempre o ladrão é invisível. Às vezes ele assalta a casa, mas tu vê-lo, nem sempre. Então, não no sentido de ele ser invisível, ser secreto, mas no sentido da rapidez e do inesperado da sua ação. Então, ficas aqui já com esta palavra, aleluia. E olha aí. Muitos usam estas passagens, como a passagem de 1 de São Licenses 5.2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Eis que eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele vigia, Apocalipse 16.15, não é? Guarda as tuas roupas para que não ando e se vejam as tuas vergonhas. Muitos usam estes versículos de uma forma isolada do seu contexto como prova de que Jesus virá de forma secreta no dia do arrebatamento da igreja, aleluia, e que o arrebatamento não vai ser precedido de nenhum sinais. Aleluia. E que nem tem nada que acontecer antes do arrebatamento. Mas o texto analisado dentro do contexto nos prova que o arrebatamento da igreja se dará na vinda de Jesus. E a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja ocorre precisamente no escatológico dia do Senhor. Vamos abrir novamente aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, mas vamos ler o contexto que é o 4. Vamos ler o 4 do 15 a seguir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 a seguir assim. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Que palavra? A palavra que está em Mateus 24, que está em Marcos 13, está em Lucas 21. A palavra que tem a ver com a vinda de Jesus. Os sinais que antecedem é a mesma palavra. Por isso, pela palavra do Senhor. Se ele vai falar da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, é a mesma palavra de Mateus 24. Paulo estava relembrando aquela palavra. E Jesus disse, eis que eu vos tenho predito. Jesus já havia predito tudo o que ia acontecer. E tem gente que está à procura de profetas. Está à procura de sonhos, de revelações do arrebatamento. A revelação é a palavra. Olha aí. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. A tradução literal seria, nós, os vivos, que sobrevivermos. Aleluia. Para a vinda do Senhor. Porque isto vem de sobrevivência. Andarabassaia. Não precederemos os que dormem. Então é para a vinda do Senhor, para arrebatar a igreja. E depois, em Mateus 24, qual é o sinal da tua vinda? Então haverá sinais dessa vinda. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com um grito, com estrondo, com barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os mesmos eventos que estão em Mateus 24, do 29 ao 31. É a mesma coisa. Aleluia. Andaramassai, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. E depois nós os que ficarmos vivos. Mais uma vez, nós os vivos que sobrevivermos. Aleluia, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva que tempos e que estações. Aleluia, porque tu tens de ler isto tudo seguido. Não há nenhuma divisão. Não mudou o tema é o mesmo. O capítulo 4 e o capítulo 5 é o mesmo tema. O tema é a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Que tempos e que estações? Os tempos da vinda do Senhor Jesus, do versículo 15, para o arrebatamento do versículo 17, do capítulo anterior. É o texto dentro do contexto. Aleluia. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, ou seja, acerca do tema do dia do arrebatamento, não necessitais que se vos escreva. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então aqui diz que Jesus vem arrebatar a igreja, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja é no dia do Senhor. E o que é que diz Joel? Joel profetizou, e acontecerá que o sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Então Joel profetizou que antes que o dia do Senhor se inicie, tem que haver sinais no sol e na lua. E os sinais no sol e na lua só acontecem imediatamente ou logo após a tribulação daqueles dias. Logo depois da tribulação, da grande tribulação, é que vêm esses sinais. Então tudo tem uma sequência lógica. Está bem claro, texto dentro do contexto prova que a vinda do Senhor Jesus do versículo, aliás, que o arrebatamento do versículo 17 se dará no versículo 15. Aliás, se dará na vinda do Senhor do versículo 15. Do capítulo 4 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. E essa vinda do Senhor do versículo 15 para o arrebatamento do versículo 17 se dará precisamente no dia do Senhor. Aleluia, aleluia, do capítulo 5, versículo 2. E nesse dia do Senhor Jesus vem como ladrão da noite. Agora vai ser para quem? Pois quando disserem eles, então há o eles e há o vós. Eles é a terceira pessoa do
plural. Vós é a segunda pessoa do plural. Então, reparem, porque quando disserem, ou seja, quando eles, os incrédulos e os crentes desviados, que não estão nem aí para as coisas de Deus, quando eles disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá, não é que vai haver paz. Porque o anticristo vem, assina o tratado, mas depois vai haver logo guerra. Dorabandarai! Só que ele vai prometer paz a todos aqueles que estiverem debaixo do seu domínio e que receberem a marca da besta, um chipzinho na mão ou na testa. Aleluia! Ele vai prometer, não é que há. Eles vão dizer que vão relembrar as promessas do depois. Quando disserem há paz e segurança. Quem? Eles. Então lhes sobrevirá repentina destruição, porque o dia do Senhor é um dia de livramento para os escolhidos que passaram pela tribulação, mas de juízo para os incrédulos e para os rebeldes e para os desviados que ficaram aqui. Lhes sobrevirá a eles, não é à igreja, como às dores de parto daquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Eles não vão escapar, aleluia. Mas vós, irmãos, agora é a segunda pessoa do lado, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ora, já vimos que Jesus só veio arrebatar a sua igreja no dia do Senhor. E no dia do Senhor, Jesus vai vir como ladrão. E aqui vemos que Jesus vai vir como ladrão para eles, não para nós. Que é o vós de Paulo. Paulo estava falando para nós. Vós, que somos nós, igreja. Então, aleluia. Para eles, sim, vão ser surpreendidos. Mas aleluia, porque não vão estar vigiando, atentos aos sinais. Mas para nós não vamos ser surpreendidos. Nós vamos estar atentos aos sinais da sua vinda. Aleluia. Diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então Jesus não vem como ladrão, não vem surpreender como ladrão, aleluia, a igreja, mas sim os incrédulos e os crentes desviados. Agora repara aqui, por isso é que eu disse, arrebatamento secreto, Jesus virá como ladrão. Eles dizem, isto é a prova do arrebatamento secreto, Jesus vem como ladrão. Não. Jesus, todo olho verá. As que vem com as nuvens, e as nuvens têm a ver referência ao arrebatamento. Nuvem. Aleluia. Todo olho verá. Virá como ladrão no sentido de não ser visto por ninguém. Obviamente que não é esse sentido, mas virá como ladrão no sentido da rapidez e do inesperado. E da surpresa. Vai ser surpresa da sua ação. Ai, campanai, para quem não está à espera. Os incrédulos não estão à espera que Jesus venha arrebatar a igreja. Porque senão eles também queriam fazer parte da igreja. Os crentes desviados, alguns nem querem no arrebatamento. Não estão nem aí com as coisas de Deus, não vão estar vigiando, não vão estar em santidade, não vão. Eles vão ser pegos de surpresa, nada massaia. Porque eles até podem ver Jesus, mas não, aleluia. Mas não vão fazer parte daquele arrebatamento rápido e inesperado, aleluia. E vão ficar surpresos. Anai, Sarabai, oh glória. Está bem claro? Então nós, diz assim, mas vós, irmãos, somos nós, a igreja. Já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos depois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Ora, a pessoa que vigia, ela observa não só o que foi escrito, mas também compara com os sinais do mundo físico criado, na política. Vai haver sinais. Aleluia. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embedam, embedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos na couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Lá está. Muita gente confunde ira com tribulação. Ira vem de orge. Ira é punição, como a punição de um magistrado. E Deus é o nosso juiz, é o magistrado. Deus jamais vai punir a sua igreja, porque a igreja é os fiéis, é os santos, os que vão ser arrebatados. Agora, há muitos que dizem que são a igreja e não são. Esses são os desviados. Alguns são desviados dentro da própria casa de Deus, porque estão em rebelião à palavra. Estão fazendo as coisas da carne e andando no mundo. Então aqui é bem claro esta palavra. Deus não nos destinou para a ira. Aquele grande e terrível dia do Senhor, nesse grande e terrível dia do Senhor, eles só vão ver, vão anunciar o dia da ira. Deus arrebata a igreja, está lá em Apocalipse capítulo 7, logo a seguir aos sinais do sol e da lua, da abertura do sexto selo. E Apocalipse 7 é a grande multidão já no céu. E só a ira começa a ser derramada no capítulo 8 de Apocalipse, após a abertura do sétimo selo. Nesse grande e terrível dia da ira do Senhor, nós somos arrebatados no início desse dia da ira, mas antes que a ira seja derramada. É algo tremendo. A ira é retida. Aleluia. Apocalipse 7, logo ao início. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado os 144.000 das 12 tribos de Israel. Então vai haver israelitas aqui que são das primícias. Esses vão estar aqui na terra até aos juízos, inclusive da quinta trombeta. Então vão estar até ao final da semana, da 70ª semana de Daniel. Mas a igreja já foi arrebatada. Porque logo a seguir vemos a igreja arrebatada nos céus na glória. De todas as nações e tribos e línguas e povos. Aleluia. Coisa linda. Então aleluia. Diz assim. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso edifiquei-vos, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Amém? Então está aqui a palavra bem clara. Estou aqui provando. Podes achar... Amém? Glória a Deus. Então já vimos aqui pelo texto analisado que o contexto de Jesus vindo como ladrão da noite, de 1 Tessalonicenses 5.2, o contexto todo prova precisamente que o arrebatamento da igreja se dará na vinda de Jesus. E a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja ocorre precisamente no escatológico ou futurístico dia do Senhor. E o dia do Senhor será precedido de sinais celestiais no Sol e na Lua, e esses sinais celestiais só ocorrem depois da tribulação daqueles dias, conforme Joel 2, 10, 11, por em casa. Eu não quero estender muito este trabalho, este estudo, que ainda temos coisas para falar. Joel 2, versículo 10, versículo 11, versículo 31, versículo 32, Isaías capítulo 13, também diz que o sol não dará a sua luz ao nascer. Aleluia. Mateus 24, do 29 ao 31, Marcos 13, do 24 ao 27, Lucas capítulo 21, podes ler o capítulo todo, e ali vem a falar que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, a angústia das nações pelo bramido do mar e das ondas, e homens desmairão de terror, aleluia, na expectação das coisas que ainda hão de sobrevir ao mundo, aleluia. E Apocalipse 6, do 9 ao 17, tu vais ver que a abertura do sexto selo do Apocalipse, aleluia, ocorre, que é os sinais no sol e na lua, o cumprimento de Joel capítulo 2, ocorre precisamente depois da grande tribulação. Porque em Apocalipse 6, do 9 ao 11, na abertura do quinto selo, vemos os mártires. Então ainda era o período da grande tribulação. Estavam aguardando que o número de mártires se completasse. Então o que vem provar é claramente, irmão, não existe um arrebatamento antes desses martírios aí. Aleluia, glória a Deus, que vai acontecer. Alabantarabasúria. Olha aí, a maior prova que Jesus não virá como ladrão da noite para a igreja, mas sim para os incrédulos, incluindo os infiéis e desviados, que são cristãos de nome, de boca só, mas não fazem parte da igreja. Aleluia, está dentro do contexto destes dois versos. E também, conforme a gente já provou, no contexto que vai desde no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, tu podes ler até desde o 13 até o versículo 11 do capítulo 5, leste tudo seguido, porque é uma palavra ligada, não é partida. A divisão em capítulos e versículos não foi inspirada por Deus, embora seja útil para a gente localizar os versículos e para nós localizarmos certas passagens. Ela não foi inspirada por Deus. Então, aqui, o tema que começa no capítulo 4, versículo 13, só deveria terminar no versículo 11, porque é um só tema. A vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja. Isso será precisamente no dia do Senhor, o mesmo dia que ele vem como ladrão. Mas vem como ladrão não para a igreja, aleluia, que é vigilante, mas para os desviados e para os incrédulos. Glória a Deus. No mesmo dia haverá livramento e ira. Livramento da igreja e ira sobre a terra. Olha aí. Vou ler outra passagem paralela que fala também sobre Jesus vindo como ladrão. Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6 diz assim: E ao anjo, que é o mensageiro, é o pastor da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma aos restantes que estavam para morrer. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende. Aleluia. Isto é uma repreensão. O pastor ele tinha que guardar o que tinha ouvido e arrepender-se. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Deus está fazendo uma exortação àquele pastor, mas também não só àquele pastor. Porque isto eram 7 cartas, aliás, 7 igrejas literais que havia nos dias do apóstolo João no primeiro século. Mas também são, aleluia, 7 tipos de igreja que ao mesmo tempo, isto não são dispensações, não são períodos. Agora estamos no período da Odisseia. Isso também eu pensava, fui mal ensinado. Mas Deus já me revelou que não é. Porque aquelas 7 igrejas nunca falou. O contexto não diz que são 7 períodos históricos diferentes, não. Elas existiram no primeiro século. Eram igrejas literais, mas há promessas para os últimos dias, até que Jesus venha. Então, retrata também 7 tipos de igrejas que existirão ao mesmo tempo nos últimos dias. Então, repara aqui. Olha aí. Versículo 3. Lembra depois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E arrepende, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mais uma vez, nós vemos que para os cristãos, para a igreja, Jesus só vai vir como ladrão para os que se dizem que são igreja, mas não são, para os desviados. Para aqueles que não guardaram a palavra de Deus, que não se arrependeram dos seus pecados, aleluia, andaramasaia, e que não vigiaram. Se não vigiares, vigiar é observar. A pessoa que observa, analisa e também foge da aparência do mal. Né? Ela observa, vem ali uma prostituta seminua, eu não vou lá me sentar com ela, meter conversa com ela, porque eu estou brincando com o pecado, posso cair no laço de adultério. Então, as pessoas vigiam não só na área do pecado, mas também na área da vinda de Jesus, os sinais.
que antecede a vinda de Jesus. Quer dizer que só vai ser arrebatado os que estiverem atentos aos sinais. Alabado tem de estar atento aos sinais. Xarabacai, porque se tu não vigiares, tu não estás observando. Mas estas palavras vos digo a todos. Vigiai. Marcos 13:37. Conforme foi lido. Estas coisas, os sinais da vinda de Jesus. Quer dizer, nós temos que vigiar esses sinais e crer nesses sinais que Jesus está. Vai ficando mais perto. Nós precisamos estar atentos a esses sinais. Aleluia. Se não vigiares, então, Jesus só vem como ladrão para aqueles que se dizem igreja, que não são igreja, porque eles não vão ser arrebatados, só vai ser arrebatado a igreja. Eles são desviados, portanto, estão na mesma condição que o incrédulo. São rebeldes, aleluia, estão na mesma condição que o incrédulo, porque o incrédulo não conhece o Evangelho. Ele pode desobedecer porque ele não conhece. Agora, como é que ele vai desobedecer uma coisa que ele não conhece? Mas o desviado, ele vai desobedecer. Ele desobedece ao Evangelho. Então, Jesus não vai vir como ladrão para a igreja. A igreja será arrebatada. E só vai ser arrebatada porque ela vigiou, esteve atenta aos sinais, guardou a palavra. E esteve atenta, teve em observância dos sinais. É isso que eu te quero provar, aleluia. Rabacantou. Arabacai. Agora, se quem não vigia, se não vigiar, Jesus vem como ladrão, claro. Jesus vem e arrebatou a igreja e tu já não fizeste parte da igreja, tu ficaste aqui. Para, aleluia, o escatológico dia da ira do Senhor. Amém? Então, diz assim, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Lá está. Justiça, santidade. E comigo andarão de branco. Por quando são dignas disso. O vencer será vestido de vestes brancas. Aleluia. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fica aqui provado que Jesus não virá como ladrão para a igreja, mas sim para os seguidores do Anticristo. E também para os crentes desmazelados e desconcertados, os quais não vigiam, não estarão atentos aos sinais da vinda de Jesus e nem guardam a palavra de Deus. E para ainda mais cabal prova, mais conclusiva prova, aleluia, alabandarabassaia claia, arabai, que Jesus não vai vir como ladrão para a igreja, mas sim para os desviados e para os incrédulos, aleluia, temos também o caso de Ló e de Noé, os dias de Ló e de Noé, ou seja, Jesus também compara a sua vinda, aleluia, e assim e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, conforme eu citei. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 37. E assim como nos dias de Noé, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Arabandarai. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, tá? Mateus capítulo 24, do 37 ao 39. Agora vamos ler aqui também os dias de Ló. Ler aqui um pouquinho sobre Ló. Jesus compara. Atenção que Jesus compara não é que é igual. Ou seja, olha aí, há diferenças, irmão. Glória a Deus. Não é igual. Ripalabai. Aleluia. Mas vamos ler aqui. Vamos ver a diferença. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 17. Vou tentar ser breve. Olha o que é que diz a palavra. Glória a Deus. Ele repete aqui também o versículo 26. Amém? Olha aqui o 24, para tu veres que a linguagem é a mesma de Mateus 24. A linguagem, porque Lucas 17 e Lucas 21 fala do mesmo tema de Jesus, a vinda de Jesus. Porque como um relâmpago faiscando desde uma parte do céu resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aleluia. Versículo 24. Agora, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, desceu fogo do céu, desceu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será também no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, aleluia. Depois diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado.
Estarão duas juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Amém? E respondendo, disseram, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Aleluia. Andarabassúria cai. Ripandarabandaia. Jesus citou precisamente, isto é uma palavra paralela a Mateus 24. Porque lá diz, onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. No versículo, aleluia, precisamente 28, de Mateus 24. Então, um grande paralelismo entre estas duas passagens. Tu vês claramente aqui. Muitos usam aqui a dizer que isto é, aleluia, eles vão dizer, eram dias normais. Eu pergunto, será que os dias de Noé eram dias normais? Eram dias normais em que as pessoas faziam a vida normal? Não. Não eram dias normais. Ou eram dias de aflição. Eram dias difíceis. Eram dias de perseguição. Eram dias de tribulação. Eram dias de tribulação. Como é que eu posso provar isso? Gênesis capítulo 6. Vamos ler. Estou provando. Não eram dias normais. Ou seja, Noé passou pela tribulação. E tem mais. Noé foi avisado dos sinais. Noé foi divinamente avisado. Aleluia. Ele não foi pego de surpresa. A Noé foi mandado preparar uma arca com a qual ele iria condenar o mundo. Então repara, a igreja está sendo convidada também a estar atento aos sinais da vinda de Jesus. Não achar que o dia e a hora ninguém sabe, mas aquele dia e a hora que ninguém sabe é somente depois dos sinais e depois da grande tribulação daqueles dias e depois que o sol e a lua escurecem e depois, antes que isso aconteça, não pode vir. Aleluia. Olha aí, Gênesis, vamos tentar correr. Gênesis capítulo 6, vais ver. E aconteceu que, como os homens, isto vem da palavra Adam, os adamitas, por todos eles descendem de Adão, todos nós descendemos de Adão, começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Bat. Viram os filhos de Deus, os Ben Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, as Bat Adam, literalmente filhas de Adão. Então aqui tanto são as filhas de Adão, as filhas de Sete, como as de Caim. Isto não tem nada a ver com a geração piedosa de Sete que entrou à geração ímpia de Caim. Não. Isto aqui, estes filhos de Deus eram anjos mesmo. Eram anjos de Deus. Porque sempre que aparece a palavra Ben Elohim, no Velho Testamento, estamos a falar das regras do hebraico, é sempre, sem exceção, anjos. Então, aqui, em Gênesis, isto não é exceção, eram anjos. E as outras passagens estão lá, no livro de Jó. Glória a Deus, vou ver se abre aqui no livro de Jó. Vou-te provar que são anjos. Amém? Literalmente, anjos. Mas nas Assembleias de Deus não ensinam assim. Irmão, as Assembleias de Deus era uma excelente igreja ao início. Mas um ou outro detalhe podem ensinar errado. Porque aprenderam assim de teólogos. Isto vem da teologia moderna. O pensamento da igreja primitiva era sempre que eram anjos que entraram a mulheres. Não era homens, eram anjos. Daí. Por isso é que a igreja atual está muito fora da igreja primitiva. Está muito, muito distante. Glória a Deus. Porque está na teologia, não está na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Jó capítulo 1 e capítulo 2. Olha aí. Glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Versículo 6. E no dia em que os filhos de Deus, os Ben Elohim, Jó 1:6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Isto era uma esfera celestial. Jó capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que vieram os Ben Elohim, os filhos de Deus, mesma palavra de Gênesis 6, apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Aleluia. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E o Satanás respondeu ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. Então ele estava no céu. Isto era uma esfera celestial. Só para tu teres a noção clara que sempre que aparece Ben Elohim, filhos de Deus, nunca homens, mas sempre anjos. Jó 38:7. E quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, porque no versículo lá dizia, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber. Deus está falando para Jó, se tens inteligência. E depois diz aqui, aleluia, versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então quando Deus estava a fundar a terra, aleluia, a fundação da terra, aleluia, surge agora a porção seca. Surgiu a placa continental no terceiro dia. A terra que havia sido criada, mas submersa nas águas aleluia, no primeiro dia da criação, no terceiro dia da criação,
foi fundada, glória a Deus, aleluia. E os anjos estavam jubilando, estavam se alegrando, os filhos de Deus. Então estou provando aqui que os filhos de Deus são anjos. Viram os anjos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Os filhos de Deus são anjos. E tomaram para si todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne, ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, ou seja, daquela união abominável, é como um homem se deitar contra um homem, uma mulher se deitar contra a mulher, daquela união abominável, aleluia, surgiram gigantes. E também depois, Antarabandai, quando os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, tanto antes do dilúvio como depois continuaram a entrar. Porque quem morreu no dilúvio foram os homens. E foram os gigantes. Mas os anjos que caíram com as mulheres, eles não foram mortos no dilúvio. Depois é que Deus se irou. E mandou-os encerrar em cadeias eternas nas trevas. Aleluia. No poço do abismo. Eles estão lá no abismo, estão lá no inferno. Esses aí não podem sair cá para fora. Agora, glória a Deus, então Deus os encerrou lá, por causa do seu pecado. Diz assim, Andarabassúria, Arabandaraia. Aleluia. Porque depois do dilúvio havia os cananitas. As tribos de Canaã, os Enaquins, os Refaíns, os Anzumins, todos eles eram gigantes. Porquê? Porque os anjos não foram mortos no dilúvio, eles continuaram a entrar às filhas dos homens. Às Bat Adam, filhas de Adão, literalmente. E diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então os dias de Noé não eram dias normais, eram dias de maldade multiplicada sobre a terra. E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e se pesou em seu coração. E disse, destruirei o homem que caía sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu a Deus a terra e eis que estava corrompida, por toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Pois ele mandou, disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que o desfarei com a terra. Faço para ti uma arca de madeira de gófer. Pronto. Não vou entrar em detalhes, porque Deus fez aliança com Noé. Mas Deus avisou que ia destruir. Então Deus deu aviso. Deus está dando... Ai! Capantorabarrácia. Rabandou alabácia. Alabandorogoxória. Aleluia. Olha aí. Só quando ele acabasse a arca, aleluia, é que viria o dilúvio e o juízo. Só quando os sinais, olha aí a comparação, da vinda de Jesus estiverem cumpridos é que Jesus vem e arrebata a igreja. Não pode ser antes. É a mesma comparação. E olha aqui. Depois disse o Senhor a Noé, capítulo 7, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és homem justo diante de mim nesta geração. Aleluia. Depois fala dos animais que iam entrar, porque ainda passados, versículo 4, 7 dias e farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então, aquilo ali foi, aqueles dias foi o preparo para entrar na arca. Olha aí. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 de vida de Noé, no mês segundo, aos 17, então Deus avisou exatamente quando é que ele viria. E nós podemos não saber o dia exato, nem a hora, mas sabemos os tempos e as estações, as épocas, que é só depois, é só no dia do Senhor. E esse dia do Senhor só pode se iniciar logo que o sol e a lua escureçam. E o sol e a lua só escurecem depois da grande tribulação. Então antes da grande tribulação não pode ser. Aleluia. Então, aleluia. Tudo tem uma sequência. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. No mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do abismo e as janelas dos céus se abriram e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Andarai, Cão e Jafé e sua mulher e as 3 mulheres e seus 3 filhos. Então, Deus cumpriu. Findado aquele tempo, Noé entrou na arca e findados os sinais. Quando todos os sinais estiverem cumpridos, saber que ele está próximo às portas. Aí é que fica iminente. Exatamente a mesma coisa, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Há uma comparação. Claro que isto não é literal, não é linguagem literal, é comparativa, mas dá para comparar, claro. Andarabassúria, claro. Então já vimos que Noé passou por tribulação, porque toda a terra estava cheia de violência. A imaginação do coração dos homens era continuada desde a sua meninice. E havia gigantes na terra. Havia aberrações na terra. Então e agora não há aberrações, não há coisas acontecendo aí, casamento de homem com homem, mulher com mulher. Aleluia. Há coisas aí tremendas acontecendo aí. Amém? Então já vimos aqui a comparação. Jesus, aleluia, vai vir
como nos dias de Noé. Não é igual. Porque nos dias de Noé, só se salvou Noé e mais 7 pessoas, 8. E quando Jesus vier, milhões vão ser salvos. Não é? Quando foi o dilúvio, Noé não foi arrebatado para o céu, ficou aqui na terra. Mas quando vier o arrebatamento, nós vamos ser arrebatados para o céu. Então há diferenças. Não é igual. Quando diz que é como ladrão, não é igual ao ladrão. É parecido ao ladrão. Aleluia. Parecido não no sentido que ele vai vir invisível, mas no sentido que ele, da sua ação do arrebatamento, ele vai ser rápido e inesperado. O que ele vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. Eles não vão estar à espera. Que ele surja de repente. Porque os dias de escuridão não vão estar à espera. Vai ser inesperado a sua vinda. Para arrebatar a igreja vai ser inesperado. Não no sentido de não ser visto por ninguém, mas no sentido do inesperado. Porque ele vai ser visto. É como um relâmpago que brilha. Desde uma extremidade até outra extremidade. Desde o Oriente até o Ocidente. Aí, vamos então. Será que os dias de Ló, Jesus compara, sonhando que os dias de Ló eram dias normais ou eram dias de tribulação? Não eram dias normais. Porque repara bem. Aleluia. Vou ler aqui Gênesis 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma e vendo-os Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto sobre a terra. E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, na casa do vosso servo, e passai nela à noite e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levadura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram, onde estão os homens que a ti vieram esta noite? E traze-nos fora a nós para que os conheçamos. Aleluia. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse, meus irmãos, rogamos que não façais mal. Eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram homens, fora vos-las trarei e fareis delas como bem for aos vossos olhos. Somente não nada façais estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, saí daqui. Aleluia. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre o homem Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então lhes disseram aqueles homens a Ló, tens aqui mais alguém? Teus genros, teus filhos, as tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor e o Senhor nos enviou destruí-lo. Agora eu pergunto, será que Ló não foi avisado? Aleluia, do que é que ia acontecer? Então tinha que acontecer alguma coisa. E essa coisa, ele tinha que fugir para depois estar a salvo em Zoar. Da mesma forma, tem que acontecer sinais, eventos, antes que venha o arrebatamento. Aleluia. Nós estamos já avisados, mas tem ainda vai ser agora. Não vai ser agora o arrebatamento. Aleluia. Gostava eu que fosse agora, se fosse pelo meu gosto pessoal, mas eu já me tinha revelado que não. Então as coisas têm que se cumprir. Aramanai, Surianda Labaia. Glória a Deus. Aramanai. Glória a Deus. Então é para tu teres uma pequena ideia. Agora, estes dias, Ló eram dias normais ou eram dias de grande tribulação? Eram dias de grande tribulação. Deus livrou Ló da tribulação ou da ira? Da ira. Então tribulação não é igual a ira. Aleluia. Porque tribulação é a opressão. É a angústia, é a aflição, é a perseguição à igreja. Enquanto ira é punição. Claro que Deus nos livra sempre da sua punição. Mas Deus não nos livra da tribulação. Porque Jesus disse, no mundo tereis tribulações. Ele não disse escapareis. Então está bem claro aqui. Então repara. Vamos aqui. Os dias de Ló eram dias normais, já vimos que não eram. E em Daniel, capítulo 7, o 21 ao 25, não vou ler. Mas a Bíblia diz que o anticristo vai cuidar de mudar os tempos e as leis. E já estão sendo mudadas. Antigamente não havia casamento gay. Agora já há. Não havia adoção gay. Agora já há. Muitas outras coisas. Amém? E a Bíblia diz que ele não vai ter respeito ao amor das mulheres. Então, um líder mundial não tem respeito ao amor das mulheres, tem respeito ao amor dos homens. Então, nos dias de Sodoma, também lá, eles todos achavam que o homossexualismo era uma prática comum, legalizada, liberada. Então há aqui comparativos claros. Na grande tribulação vai ser coisa normal. O anormal vai ser casado legitimamente um homem com uma mulher. Então, está bem claro aqui, está bem claro aqui a comparação. Tribulação, Ló passou aflição, porque ele afligia todos os dias a sua alma justa por causa de vendo as suas obras injustas.
Está lá em 2 Pedro. Então, aleluia, ele passou por aflição. Ele passou por tribulação. Só não passou pela ira. Aleluia. Então, bem clara esta comparação para tu veres Arabassúria. Os dias de Noé e Ló não eram dias normais, mas eram dias de tribulação. E Deus apenas os salvou da ira futura. Será que Deus não avisou Noé e Ló do juízo que vinha? Será que veio para eles como ladrão? Será que Deus veio como ladrão da noite? Para Noé e para Ló? Não. Deus não veio para eles como ladrão, mas para os outros veio. Aleluia, porque se eles soubessem o que viria, eles tinham-se convertido todos. Em Sodoma inteira tinha-se convertido. Aleluia, do homossexualismo. E também, aleluia, os habitantes da terra nos dias de Noé tinham-se convertido todos. Se soubessem o que viria. Os seus pecados tinham deixado de fazer violência e de ter imaginação má, maldade nos corações. Aleluia. Então, está bem claro aqui, glória a Deus, que eles passaram pela tribulação, mas só não passaram pela ira. Assim, a igreja passa por tribulação, mas não passa pela ira. São coisas diferentes. Tribulação é uma coisa, ira é outra coisa. São coisas diferentes. Deus nos salva da ira futura, mas não diz que Deus nos salva da tribulação. Diz que no mundo 3 tribulações. Então tem muita gente confundindo as coisas e não vai estar preparado para os dias que vai vir, não. Amém? Hebreus 11, 37. Diz assim: aliás, glória a Deus. Glória a Deus, quem crê diga aleluia. Hebreus 11, 7. Pela fé Noé é divinamente avisado, então foi avisado das coisas que ainda não se viam. Aleluia. Porque no arrebatamento iminente, diz não vai acontecer coisa, não é preciso ver nenhum sinais. Aleluia. Não vai acontecer nada antes. Mas Noé foi avisado que ele tinha que acabar de construir a arca. Foi-lhes dadas as medidas e tudo, e só depois de construir é que ele podia ser salvo, entrar nela. Foi-lhe até dito quando é que ele tinha que entrar na arca. No mesmo dia que ele entrou na arca, aleluia, veio o dilúvio. Foi o dia do livramento e do dilúvio. No mesmo dia. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Houve um preparo. A igreja não está sendo preparada para a batalha que vai vir antes do arrebatamento. Aleluia. Pela qual condenou o mundo e agora foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Então é bem claro aqui. Tanto Noé como Ló sabiam exatamente os tempos e estações da época da vinda de Deus para os libertar e salvar. Assim também a igreja saberá os tempos e estações. Ou seja, as épocas. Sabemos que está próximo e às portas quando todos os sinais da sua vinda de Mateus 24, que eu citei ao início, estiverem concluídos e não estão ainda. Aleluia. Nos dias de Noé, quem não... Atenção, há aqui um paralelo interessante. Nos dias de Noé, Deus não enviou os anjos, mas os enviou nos dias de Ló. Por isso é que eu digo que não é literalmente igual. No arrebatamento, Deus vai enviar os anjos. Quem arrebata a igreja não é o Espírito Santo, é os anjos. Ele mesmo desce pessoalmente. Aleluia, com barulho, com trombeta. Aleluia de Deus. E vamos encontrar com ele nas nuvens. E Jesus não vem numa nuvem, Mateus 24, exatamente os mesmos eventos. Trombeta, nuvem, alarido de um lado, grande som do outro, trombeta. Jesus descendo, nuvem, trombeta. Escolhidos sendo ajuntados e arrebatados aos céus, nos dois lugares. É o arrebatamento. E no arrebatamento de Mateus 24 é o mesmo arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o mesmo. É o arrebatamento. Só tem um, não há dois na Bíblia. Só não vê quem não quer. Quem quer ser teimoso. Quem quer... Aleluia. Nos dias de Noé, quem não entrou na arca pereceu. Ou seja, aleluia, pereceu. E nos dias de Sodoma, quem ficou na cidade foi dizimado pelo fogo e o enxofre. Mas, após o arrebatamento, haverá ainda assim salvação no dia do Senhor. Embora seja mais difícil, mas vai haver salvação no dia do Senhor. Aleluia. Tudo nos leva a crer que, se existe milénio literal, se tu queres que vai haver um milénio literal, então tu tens que crer que vai haver salvação depois do arrebatamento da igreja. Aleluia, no dia do Senhor. Aleluia, no dia da ira do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em que, para além dos 144 mil ungidos que vão substituir a igreja na terra, das 12 tribos de Israel, que são as primícias de Israel, mais um terço dos israelitas que não foram mortos. Aleluia. Durante o final dessa semana, e que estavam no deserto, é a mulher que fugiu para o deserto, mas foram salvos após a conclusão da 70ª semana de Daniel, dos 7 anos, tempos e metade, um tempo 1260 dias, os 42 meses do governo do Anticristo.
mais os gentios que não adoraram a sua besta nem a sua imagem, nem receberam a sua marca, o seu chip na mão ou na testa. Vai ser provavelmente um chip ou algo ainda mais sofisticado que o chip. Já nem chip a gente pode receber porque é uma marca do diabo. O teu corpo não é gato para ser marcado. Andaramassai. Glória a Deus. E também não foram arrebatados, esses gentios não foram arrebatados, eles ambos vão povoar o milénio com corpos naturais não glorificados. Tanto é que eles também vão subir, tal em Zacarias 14, de ano a ano para celebrar a festa dos tabernáculos. Durante o milénio. Então é bem claro, vai haver sim salvação durante a grande tribulação vai haver salvação, porque a igreja é arrebatada depois da grande tribulação, e também no dia da ira do Senhor, após o arrebatamento da igreja, vai haver salvação, não para ser arrebatados, não vão ser arrebatados, mas para entrar no milénio com corpos de glória. Então nem toda a gente vai ser dizimada no dia da ira do Senhor. Então já vemos que há paralelos, há coisas que são parecidas, há coisas que são muito semelhantes e há coisas que são diferentes. Não vai ser igual. Por isso quando Jesus diz que vem como um ladrão, não é que ele venha igual ao ladrão, mas é parecido ao ladrão. E quando ele diz que a sua vinda é como nos dias de Noé, não é que ele seja igual aos dias de Noé. Não é igual aos dias de Noé. Senão não havia arrebatamento. Porque Noé nem sequer foi arrebatado ao céu. Nem Ló foi arrebatado ao céu. Então, bem claro, Jesus não veio como ladrão para Noé nem para Ló. E Jesus também não virá como ladrão para a sua igreja. Amém? A igreja poderá não saber o dia e a hora exato do arrebatamento, mas saberá claramente os tempos e estações. Saberá claramente que o arrebatamento está às portas, está iminente, quando os sinais estiverem todos cumpridos. Amém? Glória a Deus, eu agradeço esta oportunidade. Tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceita-o hoje, porque Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. E tu que estás desviado, reconcilia hoje. Jesus quer te abraçar.